Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, neste domingo, mais uma vez assistimos a atos bolsonaristas organizados em pelo menos 6 estados da federação e no Distrito Federal. Falaremos um pouco nesse vídeo sobre os atos realizados no Distrito Federal, cujo vídeo eu assisti, fiz questão de assistir, para poder comentar um pouco aqui com vocês, para poder suscitar algumas reflexões e debates. Em primeiro lugar, como temos mencionado a farta nesse canal, mas infelizmente esse país, o nosso Brasil, nos obriga a nos tornar repetitivos várias vezes. Como temos insistido, um momento de pandemia, como esse momento em que vivemos, onde não vivemos nem o início do auge da curva da pandemia, como dito por todos os especialistas na matéria, nesse momento de terrível crise sanitária devido ao coronavírus, não poderíamos de modo algum nos darmos ao luxo de nos aglomerarmos em lugares públicos, seja para defender as bandeiras A, B, C, quaisquer que fossem as bandeiras. Não poderiam haver pessoas aglomeradas no espaço público. Há um risco de morte iminente, ainda mais mortes. Já passamos de longe de 2.000 mortes contabilizadas e teremos um pico previsto para os meses de maio e junho. Então, essa seria a primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais uma vez, o enorme grau de irresponsabilidade dos organizadores desses atos e do próprio presidente da República, que pelas suas redes sociais, pelas redes sociais de seus filhos, de pessoas próximas a ele, não hesita em conclamar e insuflar as pessoas a arriscarem suas próprias vidas e as de seus contatos mais próximos em plena pandemia de coronavírus. Esse seria o primeiro comentário. Agora vamos ao segundo comentário, reitero, restrito aos atos realizados no Distrito Federal, pois confesso que não tive tempo de assistir vídeos de atos realizados em outros estados. Em relação ao Distrito Federal, o que eu vi, posso testemunhar, em mais de um canal de mídia, foram manifestantes, pessoas aglomeradas, clamando pelo retorno do regime militar, de uma ditadura militar, clamando pela decretação de um AI-5, de um ato institucional, clamando pelo fechamento do Congresso e clamando pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Vocês que acompanham esse canal já há algum tempo sabem as inúmeras críticas que eu tenho feito aqui a diversas decisões do Supremo, a diversas posições do Supremo e de vários ministros em particular, a diversas decisões do nosso parlamento. Contudo, apesar de tudo isso, não se pode negar que Supremo, Senado, Câmara dos Deputados são, antes de mais nada, instituições de uma república, independentemente das pessoas de seus membros, das pessoas de seus líderes, são instituições da república previstas na Constituição e que devem conviver com o executivo em harmonia, numa relação harmônica e de independência. Isso pode soar um pouco utópico, mas é a tendência de todas as democracias, pelo menos de todas as democracias liberais que conhecemos, o convívio harmonioso entre os poderes. Então, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que esse tipo de pauta é um tipo de pauta antirrepublicana. Por quê? Porque é mais que válido, mais que legítimo
criticar, denunciar os verdadeiros abusos, os abusos cotidianos praticados por grande parte do parlamento, praticados por muitos ministros da Suprema Corte. Porém, a defesa do fechamento dessas instituições é um caminho para uma ditadura, para uma quebra do pacto republicano. E o pior de tudo, o pior é que esses manifestantes gritaram, bradaram por essas pautas diante de quem? Do próprio presidente da República. A meu ver, gostaria muito de ouvir vocês a esse respeito. Mas vamos lá. A meu ver, o que deveria ter feito o presidente da República? Primeiro, lá do início, creio que ele deveria ter tentado dissuadir essas pessoas a irem às ruas, ainda por intermédio das suas redes sociais, dos seus filhos, dos seus contatos. Deveria ter envidado todos os esforços para impedir esse tipo de aglomeração. E estando lá, o que deveria ele ter feito, a meu ver? Acho que deveria ter repreendido seriamente aquelas pessoas que bradavam pautas antirrepublicanas, porque lembro a vocês, quando ele tomou posse em janeiro de 2019, ele jurou obedecer e cumprir a Constituição, jurou manter a República e o Estado Democrático de Direito. Ora, do momento em que ele silencia, do momento em que ele não manifesta repúdio a esse tipo de pauta, fica bastante implícita a sua concordância com elas, ou seja, com o fechamento de outros poderes, com a execração a determinadas pessoas, a determinados líderes políticos, o que foge completamente à sua atribuição constitucional enquanto presidente da República. Lembrem, não se trata da figura da pessoa física Jair Messias Bolsonaro, mas sim do primeiro mandatário da nação, daquele que foi eleito para cumprir uma Constituição, para obedecer um sistema legal vigente e para lutar com todas as suas forças pela preservação da democracia, do sistema de Estado de Direito. E ao silenciar, pelo contrário, ao mostrar um sorriso farto, um sorriso cheio de si, diante daquele público que o saudava, os gritos de mito, ele mostra, além da sua anuência, o seu encorajamento, diria eu, a esse tipo de pauta. E aí, ele pega o microfone, depois de alguns acessos de tosse, o que nos faz ainda duvidar se ele seria ou não portador de coronavírus, dúvida esta que paira em nossas mentes, pelo menos desde que ele regressou de sua última visita aos Estados Unidos. Ele pega o microfone e inicia uma breve fala dizendo, abre aspas, não negociarei nada, fecha aspas. Ora, a sua disposição em não negociar já o mostra como um governante nada democrático. E por quê? Porque a democracia é, por definição, o regime de institucionalização de conflitos de uma sociedade plural, de uma sociedade muito diversa. Então, as pessoas levam os seus conflitos para o interior do sistema, para o interior da democracia, e lá elas têm de negociar. E aqui não vai nenhum apanágio, nenhum elogio a qualquer sistema de propina, a qualquer sistema de mensalão e correlato, nada disso. Aqui estamos falando de negociação, de convencimento no trato entre seres humanos num sistema democrático, como acontece em todos os países democráticos e desenvolvidos. Aqui, o presidente da República afirma em alto e bom som que não negociará nada. Não entendo que tipo de democracia ele deseja liderar sem negociação. Ou melhor, até entendo, na verdade,
talvez ele não tenha pretensões tão democráticas assim. E aí prossegue em seu malfadado discurso, dizendo que, dois pontos, abre aspas, acabou a patifaria, fecham aspas, transmitindo ao povo, aquele povo que estava lá, que o idolatrava, transmitindo a falsa noção de um justiceiro, quase como que um justiceiro mítico, um Batman, ou por que não o Robespierre, para adoradores da Revolução Francesa, alguém muito probo, muito honesto, que farto de ver o seu povo entregue a cretinos, a bandidos, chega e dá um basta e diz: acabou a patifaria. No entanto, sabemos que numa democracia, pelo menos numa democracia civilizada, esse tipo de discurso é pura retórica. A primeira perguntinha que eu faria ao presidente é: o que será que ele entende por patifaria? Será que ele acha que no início de 2019, ao apoiar o senhor Rodrigo Maia, esse mesmo que ele hoje e todos os seus seguidores execram, ao apoiar o senhor Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, ele acha que teria praticado uma patifaria, entre aspas? Fica essa pergunta, ao sancionar a figura do juiz das garantias, da qual ainda pretendo tratar muito aqui nesse canal, inclusive por sugestão do senhor Marcelo Freixo, deputado do PSOL, partido que ele diz odiar. Ao sancionar a figura do juiz de garantias, ele acha que cometeu alguma patifaria, entre aspas, ao sancionar o fundão, o fundo eleitoral em 2 bilhões, ele acha que cometeu uma patifaria, onerando a tal ponto o já tão sobrecarregado erário público? Teria sido essa uma patifaria? O que ele entende por patifaria? Talvez nem ele mesmo saiba definir. Pura retórica, pura figura de linguagem que, de tão vaga, acaba sendo inteiramente vazia. E aí temos a figura transmitida ao imaginário popular de um verdadeiro justiceiro que não suporta mais as coisas erradas, os crimes praticados no seu país e que decide lutar, decide abraçar a causa do povo e não negociar com ninguém, ou seja, dando um basta ao próprio regime democrático. E vocês acham que essa pessoa que se elegeu sob uma suposta bandeira liberal, invocando até a figura do atual ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, como sendo posto Ipiranga, um conhecido liberal, hoje, passado 1 ano e 4 meses, vocês acham que essa figura pode ser considerada um conservador? Esse é um desafio que eu lanço para vocês, uma reflexão que eu deixo no ar, gostaria muito de ouvi-los. Acredito que não, acredito definitivamente que não, porque se vocês forem ler as obras de pensadores, esses sim, conservadores notórios, como aqui no Brasil, o nosso Joaquim Nabuco, o nosso tão saudoso Joaquim Nabuco, o Raymond Aron na França, o Edmund Burke na Inglaterra, sugestões de leituras para vocês. Todas essas pessoas zelavam, antes de mais nada, pela manutenção das instituições. O conservador é aquele que, exatamente por ser muito cético em relação à própria natureza humana, em relação ao próprio barro de que todos nós somos feitos, por ser ele muito cético, ele se agarra às tradições, ele se agarra às instituições que ele deseja a todo custo manter, e ele defende a realização de mudanças, a realização de reformas graduais, sempre graduais, sem mudanças abruptas, sem ondas de sangue, como acontece, por exemplo, nas revoluções.
Então, vemos aí, sem grandes delongas, não vou exaurir vocês, vemos sem grandes delongas a figura do presidente da República, mas como se pretendendo um suposto revolucionário, entre aspas, não disposto a dialogar e disposto a fazer justiça para acabar com a patifaria, entre aspas, muito longe da figura de um político conservador, de um político liberal. E aí, me encaminhando para a conclusão desse vídeo, indago a vocês onde fica a resolução dos problemas sérios que tanto nos afligem nesse país. Primeira área, na parte da saúde, onde estão os planos efetivos de combate a essa terrível pandemia, onde estão os planos de testes em massa, que tem sido, a toda evidência, além do isolamento social, a medida mais eficaz adotada pelos países mais exitosos no mundo no combate ao coronavírus. E aí citamos Coreia do Sul, citamos Alemanha, citamos Singapura e vários outros. Onde estão esses planos efetivos? Nada de planos. Um presidente que desconsidera por completo a gravidade dessa pandemia, se aglomera ao lado de outras pessoas para dizer esse tipo de asneiras e não vê nenhum transtorno nisso. E aí vamos ao erário, onde estão os planos na economia, onde está a disposição do nosso presidente, aí sim, de cortar gastos públicos elevadíssimos para custear um auxílio mais que necessário às pessoas do mercado privado que estão ficando desempregadas, que estão ficando desassistidas, não por desídia ou por negligência, mas por força das circunstâncias. Onde está esse presidente tão justiceiro que não corta num setor tão gordo, tão inchado, aí sim, para assistir aos mais vulneráveis? Onde está ele? Parece que esse não é um presidente tão justiceiro assim. Não há, até onde eu saiba, qualquer plano efetivo, qualquer plano real nesse sentido. E aí, só me resta repudiar e lamentar mais um ato de aglomeração dos ditos manifestantes em louvor à figura presidencial num verdadeiro culto à sua personalidade, o que representa por si só o que todos nós liberais criticamos em princípio, que é o culto a uma certa personalidade de um líder, já que reitero o que venho dizendo em tantos vídeos nesse canal. Na política liberal, por definição, o líder deveria ser o mais impessoal possível, de preferência sem rosto, quase que passando por despercebido, deixando que o sistema e as instituições funcionem por si, assim como deixando que o mercado, a ordem espontânea, como diria Hayek, funcione por si só, muito longe desse culto, dessa veneração sendo prestada à figura presidencial do senhor Jair Bolsonaro. Realmente uma lástima. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debates.